Opa! Estamos chegando com mais um podcast dos dedicados. No episódio 4, hoje vamos ter o nosso ilustre convidado Marcelo Prestes, comunicador da Rádio Universidade de Pelotas. Eu sou o Diego, pessoal. Vamos se divertir nessa entrevista, então clica lá, se inscreve, curte lá o vídeo, segue nossa página no Facebook e vamos embora para a entrevista. Marcelinho, como é que começou a ideia de querer ser narrador? Como é que foi isso? Como é que tu chegou nessa conclusão? Tu jogava bola, não jogava, e aí não deu para ser jogador, e aí eu quero ser repórter? Como é que foi o negócio? Eu jogava assim, né? Eu jogava futebol, mas nada demais, né? Eu era mesmo um aficionado por futebol, por ver jogo, né? Por estar toda hora na frente da televisão. Tinha também a mania de estar escutando rádio, né? Então isso me fez eu ir pro lado do jornalismo esportivo, por gostar, né, de programas esportivos, de gostar de escutar rádio. Então eu fui para esse lado, né, do jornalismo esportivo. Claro, porque gostava do futebol. Acho que essa foi a primeira vez. Gosto de futebol. Aí depois me interessei pela parte do jornalismo mesmo, acompanhando programas de TV, de rádio, né? E eu sempre gostei muito do jornalismo. Eu desde que eu estava na oitava série, eu quero ser jornalista, né? E aí, quando eu fui pro ensino médio, né? Aí era péssimo em matemática, as exatas, né? Todos nós aqui. Matemática todo mundo né? Todos nós. Aí acabei indo para mais lado das humanas e tal. E aí, no terceiro ano, eu falei, vou fazer jornalismo. Na época que eu fui fazer, não tinha na UFPEL ainda, né, o curso. Então, só tinha na Católica, né? E aí eu trabalhava, né? E aí trabalhava, estudava e deu para pagar a Católica e fazer o curso de jornalismo, que era o meu sonho desde criança. E tu estudou onde aí em Pelotas, cara? Qual é o colégio que tu estudava? Eu estudei na Escola Monsenhor Queiroz, desde a quinta série. Desde a quinta? Eu e o Rafael, a gente estudava no Pedro Osório. Aí. Ah, sim, legal. Pertinho. Presídio Osório. Conheço um monte de gente um monte de amigo lá que estudou no Pedro Osório. Vai lá então, Lu. Show de bola. Ô Marcelo, quem é o narrador aí que te inspirou a a iniciar na profissão, né? E é o cara que tu se espelha quando tá narrando um jogo Brapel ou um campeonato que seja aí? Cara, de TV, assim, eu sempre gostei muito do Galvão Bueno, né? Acho que, pra mim, é a referência, embora muita gente não goste, né? Acha chato, mas acho que pra quem gosta de narração, quem gosta de ouvir emoção, que eu acho que ele mesmo fala, né? Que ele é um vendedor de emoção, né? Pô, tu assiste uma Fórmula 1 com ele, o cara é bom. Tu assiste uma corrida, o cara é bom, né? Então, vôlei, então, pra mim é a referência, né? No meio da narração de TV, né? E no rádio eu sou todo Pedernesta, eu gosto do Pedernesta Denardinho. É o cara. Eu acho ele espetacular, acho muito bom pelas tiradas, né? Sim. Tanto, né? Pelo improviso, né? Então, pra mim é um dos melhores, claro, mas tem outros de rádio que eu gosto, o Daniel Oliveira, que era da Bandeirantes, né? São os caras que eu escutava, né? Quando era menor e acabei gostando. E aqui em Pelotas, né, cara? Aqui em Pelotas eu gostava muito do Edson Luiz, né, que foi meu colega aqui na rádio. Inclusive, comecei com ele na TV O Cepel, né? Comecei narrando TV, né, com o Edson Luiz. Eu achava ele muito bom. Gosto também do Nogueira, né, do Cláudio. Né, são pessoas que a gente escutava e agora tá aí junto. E, cara, só cortando a pergunta do Rafael mais rapidinho, antes que eu perca, existe, tipo, uma rivalidade entre os narradores esportivos, assim, ou uma vaidade, digamos assim, de Pelotas, ou a galera vai todo mundo junto viajar, não tem essa aí? Cara, a gente vai todo mundo junto viajar, é bem legal. A gente vai, nós, a Pelotense principalmente, né, a gente sempre viaja junto. E a gente fica no mesmo hotel, divide Uber, divide gasolina, divide aluguel de carro, né? Então a gente passa
muito tempo junto na estrada. Só se divide na hora de cada um ter sua cabine. Vai lá, Rafa. Bom, seguinte, eu sempre tive curiosidade de perguntar para narrador esportivo, seja de TV, de rádio, assim, ó, tu narra os jogos dentro do campo ou numa cabine? Sim. Tu? Sim, na cabine. Na cabine? Cima, certo. Não, não sei como se é que tu faz? Certo. Não, eu queria perguntar como é que tu faz para decorar o nome do jogador na hora da narração ali, se tu não te atrapalha assim na hora do vamos ver ali e sabe o nome dos jogadores. Como é que tu faz para saber disso? Porque às vezes eu tô vendo dentro do estádio, eu não sei com quem tá a bola, isso que é o meu time, entendeu? Então como é que vocês fazem? Cara, eu tenho uma planilha, né? Vê se eu acho ela aqui. Sim. Não. Tem uma planilha e aí o cara anota os nomes, né? Cara, por exemplo, se for narrar um jogo do Brasil, os do Brasil eu já sei, não preciso nem olhar, né? O cara já sabe, né? Então, sim, eu tenho a planilha e aí eu coloco os nomes ali, né? Por exemplo, vai jogar Brasil e Cuiabá, né? Aí número 1, Gerson, goleiro é fácil, né? Os laterais, sim, né? São mais fáceis. Aí sim, cara, tu vai pegando um detalhe, por exemplo, sabe que, por exemplo, o número 4 é o Francisco, por exemplo, né? E ele tá com uma chuteira vermelha, né? Então tu já presta atenção. Aí daqui a pouco detalhista. Sim, é assim que começa. O número 8 é o Bernardo. Ele tá tem sei lá, é careca. Então tu já vai pensando nesses detalhes, né? Então tu pega, vai pegando. É simples. É que nem eu quando vou ver o jogo do Grêmio. Tipo, eu ia na arena, né? Quando eu morava em Porto Alegre, ver os jogos do Grêmio e ficava ali na geral ali. Quando o Grêmio fazia gol, a gente começava a gritar, gol, não sei o quê. Aí uns já começavam, quem fez a porra do gol? Quem fez a porra do gol? A gente procurar alguém que tinha que estar com rádio pra saber quem foi que fez o gol, entendeu? Por isso que a gente pergunta. Eu sempre tive essa curiosidade de saber como é que o cara vê quem fez o gol, quem sofreu falta, enfim. Por exemplo, às vezes dá um interveiro lá e tem mais de um, por exemplo, às vezes tu te engana, né? Aí tu tem o repórter, que é a bengala, que ele tá no campo, né? Já aconteceu, por exemplo, tá mais perto. Lance de cabeça, daqui a pouco tu não viu, aí tu gol, às vezes eu tô gritando gol e fico olhando pro comentarista. Vocês não veem, né? Até aí ele me aponta aqui, ó, já aconteceu isso, né? Ele me aponta aqui, ó, 9, né? Tipo, eu fico olhando. Aí eu fico bem. Quem foi? Daqui a pouco assim. Assim, de vez em quando. É engraçado. Mas, Marcelinho, se for um lance de confusão, de briga, tu sabe que o Leandro Leite vai estar certo no meio. Sempre no meio. E o Everton em seu carrinho. Provavelmente foi o Leandro Leite que começou a treta. Provavelmente. Nando. Cara, já aconteceu contigo de tu estar na narração ali no jogo na hora e tu cometer uma gafe e falar alguma coisa que não era pra sair, assim? Cara, já aconteceu. Aqui a gente trabalha eu trabalho numa rádio da Universidade Católica, né? De Padre, né? Opa, tá difícil. E aí já aconteceu, por exemplo, de quando o Vitor fala de repente um negócio, sei lá, fala alguma coisa assim relacionada a isso, mas já aconteceu. A gafe é o que mais acontece, né? E depois a gente dá risada. Ô Marcelinho, a gente vai entrevistar agora nos próximos dias o Márcio Chagas, o juiz, né? Que aconteceu aquele incidente de racismo e a gente quer abordar esse assunto aí porque eu acho que é importante, né? Cara, já aconteceu algum tipo de discriminação contigo? Tu já sofreu alguma coisa do algo em algum estádio que tu lembre? Tu tem alguma experiência assim pra dividir com nós, cara? Cara, graças a Deus, não. Aqui, pelo menos que eu vi, né? Não. Pode de repente eu ter passado e alguém ter feito uma piadinha, mas graças a Deus não. Aqui em Pelotas, em qualquer outro local, não. É tipo assim. A gente trabalha num lugar mais isolado, a gente entra, né, já primeiro, né, já recebi xingamento do torcedor, por exemplo, vai a Caxias do Sul lá, vai a Caxias e
E o Brasil, por exemplo, sempre ganha lá dos times de... Sim. Né? Uma vez eu até fiz uma narração, né, que tinha que colocar o Rogério Zimmermann como prefeito de Caxias, porque ele sempre ganhava lá. Cara, e aí dá o gol, e eu tô com fôlego assim, e aí aparece aquele monte de gente gritando, virando pra cabine, e aí daqui a pouco o Juventude ou um outro time faz um gol e eles começam, grita agora, não sei o que mais. Mas, tipo, de chamar, filho da puta, o que ele tá fazendo? Não sei não, graças a Deus, nunca aconteceu isso comigo. Ô Marcelo, tu já passou por alguma situação difícil narrando dentro da tua cabine, disso mesmo que tu acabou de falar, tomar uma pressão de torcida, de dirigente de time rival, de querer, não digo via de fato, mas chegar ali bufando no teu cangote, no momento que tu tá narrando, ou tu narra um gol e aí tu vai tirar uma onda, que nem tu falou agora do Zimmermann, esse perfeito de Caxias. Já tomou algum sufoco de algum torcedor, algum diretor de clube no qual tu teve que te defender ou teve que te esmerar em alguma situação? Sim, já. Mas mais de torcedor, mas eu não dou bola. Mas, cara, o Brapel agora, esse último, que teve, o Brasil ganhou 2-1. O Brasil sempre ganha, Marcelo. Eu tenho que deixar claro isso. Que o Brasil sempre ganha. Foi o lado torcedor. Sim, aí eu tava narrando o Brapel e o Brasil só ganhando 1-0. E aí o Pelotas empatou, jogou do Jarro ainda, né? Não sei se... E, cara, não é diferente se eu tô narrando Brasil e, sei lá, Juventude. É que aí eu sempre vou torcer pro time local, né? Minha narração, sim, claro. ela é parcial. Pra Brasil ou pra Pelotas, eu falo Pelotas. Eu sou narrador torcedor. Vou torcer. É o narrador da cidade de Pelotas. Tu torce pros times da cidade de Pelotas. Sim, e eu sou torcedor, cara. Eu vou. Sim. Eu tô ali torcendo mesmo. Quem tem que ser o cara mais parcial é o mais velho, é o comentarista. Eu não, eu tô ali porque quem quer me ouvir é o torcedor do Brasil, é o torcedor do Pelotas, é o torcedor do Palmeiras. Então, como tinha Brapel, né, deu o gol do Jarro, o gol de empate, cara, e eu narrei como se fosse o gol né, e comecei do Pelotas, não sei o que. Cara, e um senhor se virou pra mim, começou a me xingar. Me xingar. Esse cara, ele não parava de me xingar, né, cara? Cara, eu me irritei e fiz assim pra ele. Cara, eu fiquei com muita raiva, sabe? E aí o Brasil fez o segundo gol com o Michel, o gol da virada, né? E ele tava me escutando, né? Aí ele se vira pra mim e eu narrando, aí ele fez assim: muito bom, me desculpa. Porque ele viu, cara, que eu narrei da mesma forma dos gols do Pelotas do Brasil. Então, é que nem aqui em Porto Alegre. Se tu olha a narração do Pedro Ernesto do Grêmio ou do Inter, se ele narra um pouco mais pro Inter ou pro Grêmio, deu. Ele é colorado, ele é gremista, e aí... É que Brapel teria que ter feito isso, né, cara? Sim. Porque, tipo, eu tô narrando pro torcedor do Pelotas também, pro torcedor do Brasil, claro, da mesma forma. Imagina se eu grito fraquinho o gol mesmo estando no Bento Freitas, né? Eu tive que narrar o gol do Pelotas assim. Eu ainda não narrei um Brapel na Boca do Lobo, que lá na Boca do Lobo tu fica muito em cima da torcida ali na social. Então, não sei como é que vai ser. Mas o Bento Freitas ali eu só me irritei porque o senhor começou a me xingar e fazer gestos e eu devolvi. Não era pra ter feito, mas o gol foi depois que ele... Beleza. O segundo gol, ele se virou pra mim. Reconheceu que tava narrando pros dois lados. A narração isenta. Sim. Mas o bom de narrar na Boca do Lobo é que não tem torcida, né, cara? Acabou de ver o jogo. Que clubismo, cara. É clubismo. Parece puro. uma arena. Ia botar uma saia justa. Já se entregou, já. Vai, Nando. Ô, cara, me diz uma coisa. O que tu acha dos times do interior? Tu acha que eles estão muito longe de ir pra Série A? O Brasil, por exemplo, eles estão muito longe de ir pra Série A. Como é que tu acha que funciona isso? Cara, o problema do Brasil é a estrutura, né, cara? Eu acho que no momento que o Brasil terminar o estádio... Eu acho que o Brasil tem condição, sim, de ir pra uma Série A. A gente viu equipes aí que tem uma dificuldade, assim como o Brasil, né? Mas
tem uma estrutura melhor. Então eu acho que no momento que o Brasil tiver o estádio pronto, Bento Freitas, que o Juventude teve muito tempo na Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu vejo assim, que no momento que se organizar, de ter o estádio, aí acho que até a própria torcida pode, inclusive, cobrar por isso, né? Acho que nesse momento, o momento de ficar um tempo na Série B, se estabilizar, terminar o estádio, né? E aí sim, dar um passo adiante, que vai vir quando tiver uma estrutura de time e de clube, principalmente. O Rogério Zimmermann sempre falava isso, né? Então, que o Brasil o Brasil, ele falava que o Brasil era um time de Série B, mas com uma estrutura que não era de Série B. Porque o Brasil ia visitar outros times, por exemplo, ia lá no Vitória da Bahia, ia no Atlético Goianiense, era uma realidade totalmente diferente, né? CT, o Brasil hoje não tem o CT, né? Apenas o da base, né? Então é tudo muito complicado. Acho que no momento que o Brasil terminar o estádio, tiver uma estrutura melhor de clube, eu acho que tem sim condição de se firmar. Mas tá ali, que nem o América Mineiro, por exemplo, sobe, desce. O problema é tu bater lá na Série A e fazer que nem o Joinville, né? Caindo e hoje tá na Série D. Uhum. Rafael. Legal. Seguinte, cara, quando eu ia muito aos jogos aí, tanto no Bento Freitas ou na Boca do Lobo, cara, eu sempre tinha mania de comer churrasquinho, cara, e tomar aquela cervejada, sabe? Sabe como é que é, né, cara? Não sei se tu é diferente de um torcedor, mas depois, cara, tu tá narrando o jogo e começa a bater o revertério, cara, te dá aquela dor de barriga, aquela vontade de fazer um cocô, entendeu? No meio da narração, tu tá lá sozinho na cabine, cara. O que tu faz? Tu leva o microfone pro banheiro? O que tu faz, cara? Se é que tu já passou por uma situação assim, não tem? Geralmente é difícil, é muito difícil. Já aconteceu quando eu tava de repórter. O que tu fez? O Cristo Rei aqui. Não sei se vocês já aqui em São Leopoldo! Cara, foi o estádio que eu mais trabalhei depois da Boca do Lobo ou do Bento Freitas. É impressionante. Eu tava de repórter no jogo do... É que tipo assim, teve um jogo Farroupilha e... Acho que era Barra, né? Que manda os jogos aí, né? E aí... Na Série 2? Não, foi na Copinha do ano passado. Copinha? Uhum. Isso. Aí o que a gente fez? O nosso chefe falou assim, cara, meu colega, que é o Gustavo, ele também quer aprender a ser narrador, né? E aí a chance pra aprender é nesses jogos, né? Do Farroupilha e tal. Aí eu falei, não, cara, faz o seguinte, eu vou, né? Porque além de narrar, tu tem que jogos fora, o técnico não vai. Então tu tem que aprender a montar toda a estrutura, né? Toda a aparelhagem que tu vai pra narrar, pra transmitir o jogo, é a gente que monta, os narradores. Aqui em Pelotas é isso. Em casa ainda tem o técnico, mas jogo fora tem que voltar ali. Então eu fui como repórter naquela partida, e o meu colega Gustavo, que estava começando a querer aprender a narrar, foi de narrador. Cara, e eu tava com dor de barriga assim, né? E aí eu mandei um WhatsApp pra ele, cara, eu vou no banheiro. Banheiro de estádio. Vou ter que dar um pé no vestiário. Eu tava muito mal, mas eu tava mais. O jogo ruim, incrível o jogo. E já tava 3-0 pro Bar. E aí, cara, eu tô com o fone aqui, escutando. Aí deu o quarto gol do... O Palmeiras perdeu de 4-0. Aí deu o quarto gol. Agora eu vou no banheiro. Tava no banheiro. Só que, tipo, aí ele narrando, eu prestando atenção no que ele tava falando, né? E aí, cara, o repórter tem que dar um relato depois, né? E aí ele falou assim, Juliano limpou pela ponta direita, folha de fundo, cruzou, Fernando, gol. Ele fez a narração. E não sei o que, Marcelo. E eu, pois é, a bela jogada do Fernando, não sei, eu nem vi. Mas eu prestei atenção no que ele falou e fiz uma descrição rápida e já entreguei, né? Isso aí, cara. Parabéns. Marcelo, aproveitando o embalo do começo da pergunta do Rafa, esse ano e ano passado também se discutiu bastante aqui nas rádios daqui sobre a venda de bebidas alcoólicas nos estádios. O que tu acha sobre isso, cara? Cara, eu sou a favor. Por quê? Porque pra quem já foi no Bento Freitas ali e vai seguir, cara, os caras vendem na calçada, né? Os caras tomam ali e vão pra direto do estádio. No momento que tu vende dentro do estádio,
principalmente do interior, é uma renda pro clube, né, cara? Sim. Muitos clubes antigamente faziam muito dinheiro vendendo na Copa. E hoje em dia não, os ambulantes estão tirando esse dinheiro que podia ser do clube. Né? E eu acho que dentro, se for controlado, né, de repente só antes, intervalo e pós, não durante o jogo, eu não vejo problema nenhum. Os caras vão se beber. Cara, quem quer tomar, toma antes, toma na frente. Eu acho que é um dinheiro que não vem pro clube. Sim, com certeza. Mas não é só aí, Marcelinho, é aqui também, praticamente em todos os estádios, né? O ambulante tá na beira do campo ali, se deixar vendendo bebida, né, cara? Então, é um dinheiro que o clube deixa de ganhar. Sim. O problema é que tem gente, como em qualquer segmento, que não sabe se controlar, né, cara? Vai, toma uma cerveja, aí fica valente e por aí vai, né? Não, mas se for ver, a gente vê muita gente bêbada no estádio, porque eles tomaram antes. Exatamente. Às vezes nem vê o jogo, né? Estão tão duro na cachaça que nem vê o jogo. Estão bebendo antes. E tipo, a bebida alcoólica que eu falo é cerveja. Sim. Não vai vender cachaça. Acho que a cerveja podia ser liberada. Eu vou te contar uma história rápida, cara. 2018, aquela campanha do Brasil com o Klemer, que o Brasil chegou na final do Gauchão. O Brasil veio jogar aqui em Gravataí contra o Cruzeiro. Eu ia falar isso. Tu narrou, não narrou? Tava narrando, não tá? Tava chovendo até, assim, um domingo aqui daqueles. Domingo, 7 horas da noite. Isso. Tava eu e o Fernando nesse jogo. Nós saímos aqui de Porto Alegre e se largamos pra lá. Cara, a gente tava exatamente atrás do gol do Pitol ali, no segundo tempo, que é do estacionamento do estádio. E aí a torcida do Brasil conseguiu entrar ali naquela parte e ficou atrás do gol, tipo, parecia um ginásio, né? E nisso, cara, tava passando, sabe, as gurias que dão a bola, as gandulas, né? Sim. Cara, tinha um cara tão alucinado, Marcelo, tão alucinado que ele achou que a guria era o árbitro. E, cara, começou a xingar a guria de tudo que era nome que tu possa imaginar, cara. Aí, quando veio um cara em sã consciência, olhou pra ele, cara, mas esse aí é só o gandula, não é o árbitro. Aí, mas tem que se ralar mesmo assim, entendeu? Então, tipo, cara, tem coisas que a guria não precisava escutar, tá ligado? Se o cara tivesse som, ela não ia escutar. Não que ela fosse da bola, mas é que é chato se tu tá com uma criança ali, família e coisa, né, cara? Complementando os limites, né? Complementando a história do Diego, lá no verão, tinha tipo uma barraquinha assim, e eles estavam vendendo pastéis, e tinha dois gurizinhos que descolaram 2 fardinhos de cerveja pra vender ali. E cara, a torcida do Chavante tomou toda a cerveja e queria mais. Teve que vir a brigada pra controlar a gurizada ali. Os guris ficaram apavorados, porque eles só pensavam em pegar uma rendinha assim, sabe? Mas sabe que tem vários estádios do interior aí que vendem. Não sei se a prefeitura libera. Lajeado eu já vi vender dentro do estádio. Né? Em São Borja a gente fez um jogo lá do acesso para Farroupilha lá, na final da terceirona. Os caras estavam vendendo, até que jogaram uma lata de cerveja na cabeça do treinador do Farroupilha. Então, né? Tem cidades... Quase virou fantasma. Mas, Marcelo, quase virou fantasma. É que às vezes tem jogo que é melhor tu beber, meu. É melhor tu beber do que tu ver o jogo. É mesmo. Tem joguinho que, cara, é a melhor coisa que tem, encher a cara mesmo. Muito jogo foi. Deus do livro. Vai, Douglas. Marcelo, como é que funciona pra se formar um narrador, né? Tu fez cursos, como é que tu galgou até virar um narrador esportivo? Como é que funcionou a trajetória? Eu sou formado em jornalismo, né? E é aquilo, né? E na faculdade de jornalismo a gente tem a TV o CEPEL, que é para os alunos da universidade praticarem. Mas eu acho que isso aí tipo, tu não forma, tipo, pode até querer, mas tu não forma. O cara já nasceu, eu acho, né? Sei lá, ou escutar. Né? Nós que não, claro, tu vai aprendendo técnicas, né? Mas isso, na faculdade mesmo, não tem uma disciplina de jornalismo esportivo, não tem uma disciplina específica, né? Claro, isso aí tu vai aprendendo de ler, de escrever, tu vai procurando. Eu já fiz cursos, né,
jornalismo esportivo, de análise tática, mas de narração nenhuma, só de escutar, de ver. E, claro, na TV o CPEL. Comecei fazendo jogo no Centro Português, dos sócios. Uhum. É horrível. Jogo, depois, jogo da base. Né? Depois. Mas não fez com uma cerveja do lado, né? Não. Mas já narrei muito na arquibancada, sem estrutura nenhuma, então. Ou se não, no mesmo nível, né, do campo. Então, é isso daí. Aí fui indo. Né? Primeiro eu comecei, não sei se já falei, né, como narrando na TV o CPEL, que é totalmente diferente narrar pra TV do que narrar pra rádio. Por isso que o Lucianinho não se dá bem na TV, né? Saudade do Paulo Brito. Muita saudade do Brito, muita saudade do Brito. Não, mas eu perguntei porque assim, muitas vezes a torcida do Brasil, do Pelotas, Farroupilha, eles não conseguem, as partidas não passam pela TV, tirando a Série B e alguns jogos do Campeonato Gaúcho. E aí tu vende a emoção, né? Eu te perguntei se fez algum curso, porque a parte de comunicação, se fazer entender pelo meio do rádio, né? Tu vai narrando, o cara vai imaginando o lance, e aí eu queria saber se tu fez algum curso nessa parte de comunicação, né? Pra aprimorar a parte de fala mesmo, né? De fala. E como é que funciona se o cara tem interesse em virar um jornalista esportivo? Hoje no Brasil a gente sabe que a educação aqui foi colocada meio que de lado, né? Então eu queria saber de ti como é que tu vê a educação para o cara virar um profissional do esporte, um jornalista, não digo nem do esporte, um jornalista em geral, né? Que tem um bom conhecimento de um pouco de tudo. Cara, eu acho que hoje em dia, né, o jornalismo, como tu falou, ele tá debaixo da cola do cachorro, né? Hoje em dia, tu não precisa nem ter diploma, né, para ser jornalista, né? Mas eu acho que a academia, ela te ensina muita coisa. Questão de ética, questão de escrita, de fala, né? Questão de fonte, o que é fonte, o que não é fonte, né? Eu acho que tudo isso aí é só a faculdade, só essa bagagem que vai te dar, né? Então, eu acho que é importante. Hoje a gente tem vários meios de entrar, né? A Universidade Federal aqui em Pelotas mesmo, como eu falei para vocês, quando eu entrei em 2009, não tinha, né? Não tinha, né? Eu tive que ir para a Católica, né? Que era caro, mas eu trabalhava, meus pais me ajudaram também, e assim a gente foi conseguindo, né? Depois abriu na Federal, né? Abriu na Federal. A Católica hoje, né? Está se reinventando. Eu trabalho lá, né, na universidade. E hoje ela está fazendo curso de jornalismo IAD. Aí eu fiquei pensando no começo, jornalismo em AD, como, né? Mas ela é uma maneira também da universidade particular se reinventar, porque hoje em dia não tem a obrigatoriedade do diploma, né? A Universidade Federal em Pelotas praticamente acabou, né? Porque por que tu vai pagar, né, quase R$1.000 uma mensalidade se tu tem, né, a pública, né? E é importante que tenha a universidade pública. Então a Universidade Católica hoje ela reduziu o valor do curso, né? Tá fazendo IAD, mas também com aulas presenciais. Eu acho que é importante, os professores são bons. Eu estava com o Marcos Spor, que foi meu coordenador na TV do CPEL, ele estava me explicando como é que funciona, as dinâmicas, né? Acho que é uma maneira também de que quem quiser entrar e, por exemplo, não tem tempo, né, para encarar uma universidade pública de estudar. Eu acho que o negócio é de conhecimento, né? Fazer cursos, né? E como eu te falei, eu fiz curso de análise tática e, né, tipo, eu não pensei em ser comentarista, mas eu participo de um programa, né, que é um programa de opinião. Então, além de narrador, eu sou um âncora de um programa que eu preciso dar minha opinião. Eu preciso, na segunda-feira, no Papo da Bola, dar minha opinião sobre como o Brasil jogou. Então, eu não posso só me limitar a ser um narrador. Inclusive, o Zimmermann tinha uma brincadeira, uma corneta com o Edson, né, que eles brigaram. O Edson criticava muito ele, e ele largou só narra. Não sei se o torcedor do Brasil todo sabe. Sim. Né? Só narra. Porque o Edson estava dando uma opinião forte, dura, né? Então, mas não existe esse só narra. O próprio narrador, quando ele está narrando, né, os guris mexem comigo, ele também
mesmo sem querer ou por querer, o narrador ele acaba também dando a opinião dele. No momento, Sim. por exemplo, que eu começo, por exemplo, vou pegar o Michel, centroavante. O Michel erra um gol, erra 2. E no tom da minha voz eu já vou, o Michel errou de novo. Eu já vou dando a minha opinião Uma ali. crítica, por que cima. O Marcelo tem um bordão que é não, não, não. Não, Esse aí tu já sabe que ele tá... Eu já sou comentarista, então... Quer dizer, eu não sou comentarista, mas no momento que eu falo não, é uma crítica que eu tô fazendo àquele jogador. Então o narrador, ele também não deixa de ser um cara que emite opinião e faz a cabeça dos outros, né? Exato. Ele é o coordenador da transmissão. E às Sim. vezes, tipo, até numa pergunta que tu vai lá, pois é, fulano de tal, o Brasil tá... O jogo hoje não tá dando nada certo. Tu induz aquele comentarista conforme tu claro, tu não vai, ele pode discordar da opinião, mas eu vou levar ele para aquele assunto que eu quero. Então eu acho que o narrador também tem que se especializar nessa parte de conhecimento, né? Não só de escrever o que tá no lance. Sim. Ô Marcelo, e como é que tu tá vendo esse momento agora, cara? Tu é a favor da volta do Gauchão? Porque já estão falando que o Gauchão pode nem voltar mais. O Grêmio, por exemplo, já tá indo treinar em Criciúma. Como é que tá vendo isso tudo, cara? Olha só, ainda hoje a gente tava comentando sobre isso lá na rádio, né, no nosso programa. Cara, eu acho que, por enquanto, eu não vejo como o futebol voltar agora, nesse primeiro momento. Eu acho que o Gauchão não vai sair. Aí tu pensa, Marcelo, tu depende disso, né? Tu trabalha em esporte. Cara, a gente tá se virando aqui desde março. Porque quando saiu essa questão que ia acabar o futebol, que não ia ter o jogo dia a dia, estar no estádio, eu pensei, e agora? O que a gente vai fazer? Porque a gente tá trabalhando de casa, né? Sim. De casa, né? Desde março, mais de 100 dias. Então, e para ter assunto, todo dia. Hoje mesmo eu tenho um programa de notícias, né, das 5h30 às 7h, que eu tenho que abastecer, 1h30, e depois um programa de debate das 7 às 9h. Né? E como tu fazer para não ser repetitivo, para o teu ouvinte ficar ouvindo, isso sem ter o dia a dia, sem ter o contato, cara, então pra gente está sendo muito ruim, né? Mas é uma questão de necessidade sanitária, não tem como voltar ao futebol agora, eu vejo muito difícil, né? Mas também entendo, porque a gente tem entrevistado jogadores, tem entrevistado dirigentes, e eu entendo o lado deles, né? Entendo quando o presidente do Grêmio ficou bravo com o governador, dizer que o futebol não é prioridade. Eu acho que isso irritou um pouquinho, mas eu acho que ali foi até, eu acho que... Um desabafo. Eu concordo com o governador, né, que o futebol nesse momento não é prioridade. Mas a forma que ele usou, que magoou os caras do futebol. Sim. Imagina, vocês, na posição de vocês, chega alguém dizer, não, isso aí que tu faz não é prioridade. Então, eu entendo, né, a forma que o pessoal se magoou. E aí o governador disse assim, como é que eu vou explicar para a dona Maria, que tem a empresa dela, do I99, que eu vou abrir o futebol, né? Só que se ele fosse falar assim, o seguinte, bom, eu entendo que o futebol é importante, vi o protocolo da FGF, acho que é um bom protocolo, mas eu acho que não tem como a gente ter 100% de segurança neste momento, o negócio é priorizar vidas, ponto. Eu acho que aí todo mundo ia entender. Mas no momento que ele falou dessa questão da futebol não era prioridade, como é que ele explicava para a dona Mariazinha, que estava com o bar dela fechada, que o futebol está aberto? Eu acho que aí ele já foi para um lado político. Por isso eu entendo os dirigentes. Ali eles se magoaram, ali o Grêmio foi para Criciúma, né? Eu entrevistei o presidente do Aimoré aqui na quarta-feira. Cara, ele desabafou. Ele disse o seguinte, que o governador disse que o futebol não era prioridade, mas libera os trens, libera os ônibus estão cheios. Eu acho que acho que estão reclamando que a mesma rigidez que tem pro futebol não teve para outros negócios da sociedade que talvez não sejam essenciais, como uma loja, um shopping. Talvez, se tivesse, não que eles, acho que no futebol ele está certo, mas talvez tenha errado em abrir outras coisas que não tinham necessidade. Sim. Rafael? Bom, seguinte, cara, qual é o lance ou o gol que tu narrou mais importante, que tu chegou e gravou pra ti, e tu sempre dá aquela escutadinha, aquela lembrada, sabe?
aquela coisa, sabe, de nostalgia. Qual é o lance que tu Cara, tem aí? eu vou pegar 2 gols, claro, um do Brasil e um do Pelotas, tá? Tá, claro. Clubismo não Pelotas existe. vai ser do tempo do Sandro Sotile. Não, Pior que não. Pelotas, quando a última vez que o Pelotas fez um gol, tu nem era narrador ainda, Marcelo. Tá, do Pelotas, ano passado a gente teve um projeto aqui na universidade, que a gente, na Série 2, no Acesso do Pelotas, 2018, a gente em parceria Rádio Universidade e a TV UCPEL. A TV UCPEL entrou com as imagens, a gente transmitiu, não sei se vocês se lembram, os jogos finais do Acesso do Pelotas contra o Inter de Santa Maria, né? Contra o Inter de Santa Maria. E eu narrei o gol do Hugo Sanches, o segundo gol. Cara, e aquele gol viralizou. Cara, foi um gol muito bonito. E aí viralizou de uma maneira. Até tá no meu Instagram, se quem quiser lá, fazer um merchan. Vai, com certeza. Arroba A gente vai sim. Cara, aquele gol viralizou. E ali eu acho que, tipo, dentro da cidade de Pelotas, eu mudei de patamar, entendeu? Eu acho que porque viralizou demais. Inclusive, quando a gente tava voltando, aí o cara e começou a viralizar nos grupos. E aí, quando a gente tava voltando embora, cara, e deu tudo certo, cara. Assim, deu tudo certo na transmissão. Porque era um teste essa transmissão, né, Marcelo? Foi pioneira, assim, Pelotas, né? Aí, e outra que ajudou a divulgar mais, compartilhou na nossa página da rádio e na página do Diário Popular, que tem muitos. Sim. A página do Diário Popular só perde talvez para do Brasil hoje, em número de seguidores. Né? Então, ela tem muito seguidor. Isso viralizou. Então, tinha muita gente escutando. Então, esse gol eu guardo, independente do time, mas pela Retornou. Por ser uma transmissão histórica, assim, sabe? Por ser uma transmissão histórica. Foi algo que... Aí que eu tava falando, aí a gente tava voltando, e aí o meu colega de outra emissora chegou e já tava com gol no celular. Né? Claro, que viralizou nos grupos, com a narração e tal. Aí ele olhou pra mim e falou, puta, é bom, hein, cara? Tu é o fodão. Ganhou a noite. Isso. Então foi esse gol me marcou assim, sabe? Porque foi muito bom. E do Brasil não foi nem gol, foi uma defesa do Pitol contra o São José na semifinal do jogo da volta. Cara, assim, eu perdi a voz. Cara, e esse gol e essa defesa só não foi por Redação Sport TV porque surgiu uma pauta diferente na hora. Porque, sabe, o produtor me chamou, me pediu a defesa, eu mandei, eu tava esperando na TV, só que surgiu, por exemplo, uma notícia do Flamengo, ou do, sei lá, e aí eles tiveram que caiu. Mas quase ela como sempre, a imprensa dando menor importância para as coisas, né? O que era importante, que era a tua defesa, a defesa do Pitol ali, narrada por ti, não foi uma coisa menos relevante. Flamengo, nada a ver. E ela é tão bonita, assim, porque tipo assim, ó, o Pitol faz a defesa, eu grito, Pitol. Cara, e a torcida abafa a minha voz e entra o áudio, cara, assim, ó, aquela ali, eu mandei pro Pitol, mandei pra todo mundo, porque foi no segundo tempo, né? Oi? Foi no segundo tempo essa defesa, né? Não, é que foi na decisão dos pênaltis, o Brasil acabou se classificando e foi pra final do Gauchão. Isso. E depois teve vários jogos, assim, sabe? Vários jogos. Mas esses dois momentos que, pra mim, ou na Marcelo, foi o que mais me chamou atenção. Só deixa eu lembrar o seguinte, né? Eu comecei a ter uma projeção maior a partir de 2018. Sim. No Gauchão, né? Isso. Porque, como eu falei, né? O Edson, vou contar rapidinho aqui. Né? Claro, cara. Quando eu entrei na Rádio Universidade, eu era o narrador número 3. Né? Número 3 era o Edson e o Nogueira. Pô, os caras com 30, 40 anos. E eu entrei para ser um terceiro narrador, o quebra-galho, e repórter, né? Normal. Tô começando, né? Aí em seguida o Nogueira acabou
tendo problema de saúde, e aí eu fui ganhando mais oportunidade. Eu fazia só os jogos ruins e os jogos foda, as viagens. O do Pelotas. Também. Porque na época... É muito bom, Marcelo. Muito bom. Mas eu vou te explicar. Não, mas por que eu vou te explicar que era Edita esse áudio, hein, Rafael? Não, pode deixar. Eu vou te explicar. Por que era jogo ruim? Porque o Pelotas estava na divisão de acesso, né? E o Brasil estava na Série A. Então quem tinha que ir para ver Nosso Soares, São Gabriel, Pajé? Era o Marcelo, né? É o soldado novo, né? É. E aí, tipo, o jogo do acesso, Brasil e Fortaleza, o Edson e o Pedro foram para Fortaleza, e no mesmo dia tinha Pelotas e Inter B, que não valia mais nada, Namorados Quero-Quero. E eu Ai, Alvorada ainda? Alvorada. No dia do acesso. No dia do acesso do Brasil, eu não só escutei o jogo, eu não vi. Sim. Porque o jogo do Brasil foi às 4, né? O jogo do Brasil foi às 4, o jogo do Pelotas Inter foi às 3. Então, e sabe como é que é? Não tem como não fazer o jogo do Pelotas, né? Porque também é uma equipe da cidade, tem questão também, tudo que é jogo a gente tem que fazer, porque tem questão de patrocínios e tal, né? Sim, então, fui escalado eu e o Michel, a gente fez o jogo do Pelotas. Né? Depois que começou o jogo do Brasil, a gente entrava só no giro do placar. Porque o grande jogo era o jogo do Brasil. Aí, por exemplo, se saísse um gol, eu entrava. Mas não era a prioridade era o jogo do Brasil. Das 3 às 4, aí sim, a gente narrou. Mas quando começou o jogo do Brasil, a prioridade era pro jogo do Brasil. Aí, de vez em quando, se acontecesse algum lance, eu entrava. Não sei se vocês já acompanharam o duplex, é a pior coisa que tem no rádio. Já. Tem seguido? 2 jogos ao mesmo tempo ali, cara. Tu não entende nada. É horrível. Eu odeio o duplex. Esse ano a gente teve que fazer, né? Porque teve vários jogos no mesmo horário. Né? Eu acho que duplex é mais um fenômeno gaúcho aqui, né? Porque São Paulo, Rio, é dificilmente tu ver. Porque eles optam. Por exemplo, tem São Paulo e Palmeiras. Eles vão optar ou pelo São Paulo ou pelo Palmeiras. É que lá também tem essa. Por exemplo, a Rádio Globo. Tem a Globo, a AM/FM. Aí, de repente, ele bota numa, né? Na AM um e na FM outro. Mas o duplex é um fenômeno do Rio Grande do Sul, eu acho. Talvez acho que no Paraná também tenha, mas é algo que pro ouvinte deve ser péssimo. Não sei o que de vocês. É que ao meu ver... é terrível. O ouvinte é terrível. É fácil organizar até, é fácil, entre aspas, né? Porque é só tirar o horário dos 2 times da cidade, botar horário diferente, né, cara? E aí não dá esse problema aí, né? Às vezes falta um pouquinho de boa vontade, né, cara? Mas volta e meia cai. No Gauchão agora caiu. Teve Brasil e Esportivo aqui. E teve Pelotas e Ipiranga lá, do duplex. Teve na última rodada agora, que foi a última do Gauchão. Teve Brasil e Ipiranga aqui e Pelotas Esportivo lá. Os 2 jogos às 4 horas da tarde. Então, é complicado, cara. Cara, aproveitando o que tu falou da narração, eu tenho uma história boa. O Marcelinho cedeu pra gente aqui um material que é uma narração dele, de um jogo que eu e o Nando também. Nando, que tá aí, estava lá no estádio de São José na semifinal de 2018, é isso? Esse dia eu falei 2017, eu acho. Eu vou botar aqui e ver se vocês conseguem escutar aí, por favor. Levantamento pra dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, faz o teu, olha o gol, Everton. olha o gol. Brasil! Eu vou gritar de novo. Brasil! O São José perdeu várias chances, mas eu não tenho nada a ver com isso. Os torcedores do Brasil não têm nada a ver com isso. É gol do Chavante, é gol do Brasil. Confirmado gol. Vai daí, Gustavo. O cruzamento do Ednei, a bola bateu nas defesas do São José e sobrou pro Everton,
que em posição de impedimento fez o gol, mas a questão, o passe, o segundo toque depois do cruzamento do Ednei foi da defesa e com isso, condição legal para o Everton John Jones, que na saída do goleiro Fábio, como um atacante, como um centroavante, deu uma cavadinha sem chances para o goleiro Fábio. Aqui agora o passo da areia virou o Bento Freitas. Muita festa da torcida Chavante, um para o São José, um para o Brasil. Everton John Jones é o nome do gol. E esse é o grito. Levanta o microfone aí, Gustavo. O passo da areia virou baixada. Avante com todo esquadrão. Marcelo, o Brasil tá indo para a final do Campeonato Gaúcho. Consegue um ponto importantíssimo aqui no passo da areia. E, cara, o que aconteceu nesse jogo foi o seguinte, foi um jogo difícil, o Brasil não jogou nada aquela partida, cara. Horrível. O Fábio fez o gol no Pitol, né? E, cara, foi a primeira vez que eu levei a minha filha, cara. Ela tinha 6 meses, exatamente 6 meses no estádio. A minha mulher começou a me chamar de louco desde casa. Tu vai levar a nossa filha, não sei o quê? Não, vamos levar. Eu vou levar o Nando ainda, né? Aí, né, Nando? Fomos no jogo, tava lá. Cara, e esse gol foi uma falta do lado direito, se eu não me engano, do campo. E o Ednei foi bater e não espirrou lá. E, cara, eu já tava saindo, porque eu acho que era os 44 do segundo tempo. E eu já tava saindo, cara, com a Lívia no colo aqui, e a minha esposa atrás e o Nando junto, né? Cara, e quando vê dar o gol do Brasil, meu, eu me enlouqueço. Vem gente que eu nem conhecia querer abraçar o cara, entendeu? E o seguinte, cara, quando eu me dou por conta, meu, cadê a minha filha? Sumiu. E aí, quando eu olhei, assim, ó, a minha mulher com uma cara de brava, Marcelo, e eu fui abraçar ela, porque eu tava feliz pelo gol, tá ligado? Eu queria abraçar cadê a Lívia? ela aqui, ó. Cara, e aí ela apontava, e eu quase chorando já, peguei ela, comecei a gritar aqui, e cara, ela apontando, olha onde tá, cara, quando eu olhei a minha filha, meu, ela tava do lado daquele boneco do Brasil, o sorrisão, aquele que é verde, os caras estavam aqui, cara, erguendo ela e coisa, e ela dando risada, meu. Bah, que doideira, tá louco. Bah, tá louco, cara. Esse é o testemunho. Ali eu tive certeza que ela virou Chavante depois daquilo ali. Mas a tua mulher tava junto? Tava me xingando depois, cara, quase acabou o casamento, quase. Assim, ó, Tá louco, tá com o bebê no colo, dá hora, pega pra um cara e vai abraçar um... tá louco. E se vocês prestarem atenção, né, no relato ali, não sei se tu te lembra, porque ainda demorou um tempo até confirmar o gol, porque tinha isso, aham. Se o Everton estava impedido ou não, né? Então, exatamente. Dá o gol, eu tô fazendo narração, até aí eu não sei. E teve essa dúvida, né? Se ia valer ou não o gol. Aliás, um abraço pro Everton aí, que deu uma entrevista pra nós também, muito boa. Baita entrevista. Cara, o Everton é muito gente boa, meu. Olha, Deus livre, cara. O cara é fora de série. Vai pagar um lanche pra gente depois. Gol, hein? E o Marcelinho por ter narrado essa história da minha vida aí, né, cara? E ter narrado também lá em Gravataí, contra o Cruzeiro lá, que o Nando também tava lá e tava disputando, cara. Por isso, gol do Alisson Farias, exatamente. E o Bruno Colasso ainda defendeu uma bola do Wagner, lembra? No escanteio, em cima da linha ali. Que, cara, aquilo ali explodiu. Depois do gol, o Pitol até veio nos abraçar ali na tela ali. Eu, Nando e mais uma galera ali. E aliás, o Pitol, se quiser conversar com nós... Foi 4 vitórias seguidas, né? Foi. Uma baita campanha, né, cara? Foi a melhor campanha, eu acho, que o Brasil já teve de início, né? O Klemer conseguiu dar uma ajeitada, né, cara? Ganhou, parece, do Juventude, depois do Cruzeiro, aí do Veranópolis. E se eu não me engano, acho que foi o Inter na 4ª rodada. Isso. Cara, e agora, tipo assim, não querendo abusar do teu tempo, né, cara? Porque como é que tu tá te sentindo sendo entrevistado e não tá entrevistando? Deve ser um negócio meio complicado, né? Não, é tranquilo, né? Tô acostumado já, né? Gosto de conversar. E que não, é que nem tu falou, não é uma entrevista, né? É um bate-papo aqui. É uma resenha. Né? Isso aqui, se tivesse um bar, cara, a gente tava no bar tomando uma cerveja e conversando. É esse o nosso intuito, entendeu? Claro. Só acabar essa pandemia aí. Só acabar essa aí. Gosto de conversar e clima aí, gostei dos questionamentos, né? Tô sempre à disposição, só me chamar que
né? Porque é isso, né? Eu sou quem vocês, não é porque eu sou jornalista que eu sei mais, narrador, não, né? Estamos aqui para bater papo. Eu aprendo muito com os torcedores, né? Então, às vezes eu chego no campo, os caras conversam, pedem opinião, me mandam perguntas, né? E o negócio é assim, né? Não adianta ficar mascarado. Então tá, Marcelinho, muito obrigado, cara, por essa entrevista aí pra nós. E agora que o nosso for a Pelotas aí, vamos ver se encontramos aí pra gente dar um abraço pessoalmente aí. Claro, só me avisar que a gente vai se encontrar sim. Então tá, Marcelinho, ó, muito obrigado, viu, cara? Um abração aí, fica com Deus, cara. Valeu, Marcelo, sucesso. Forte abraço. Eu que agradeço aí por me convidarem pra bater esse papo com vocês. Valeu!